Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. E aí, vamos saber o que a gente vai discutir no programa de hoje? Então eu conto para você agora. O sindicato está em contagem regressiva para o sorteio das áreas de lazer e também para o show de prêmios. A gente vai falar também sobre as férias coletivas do sindicato, saber se ainda existem negociações pendentes. Outro assunto é que as novas regras de Vale Alimentação devem gerar economia de quase 8 bilhões de reais por ano. E o mercado prevê a inflação brasileira de volta à meta antes do fim do ano. Aqui ao meu lado eu vou dar as boas-vindas para o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite você que está nos assistindo. Vamos iniciar mais uma semana com várias notícias. O nosso programa está recheado de boas notícias aqui para os trabalhadores e a sociedade em geral. E já estamos aí na segunda quinzena de novembro. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar a edição de hoje falando sobre a contagem regressiva do sindicato, porque está chegando a hora dos sorteios tradicionais aí do final do ano. Para começar o sorteio das áreas de lazer do Sindicato da Alimentação para o Natal e para o Ano Novo. Você já deixou seu nome? Vai deixar para a última hora? Não faça isso. É muito simples. Quer passar o Ano Novo ou o Natal em Sales ou em Borborema? É só ligar lá no sindicato, deixar seu nome como interessado para poder participar do sorteio. Então você liga no fixo 17 3531 0400 ou entre em contato pelo WhatsApp 17 99636 2047. Lembrando que são 6 apartamentos em Sales, 6 apartamentos em Borborema e somente os associados ao sindicato é que podem participar do sorteio. Então não adianta ligar lá, eu não sou sócio, eu quero participar. Não pode, só associado. Marcelo, explica para quem está nos assistindo quando, que horas acontece o sorteio, se todo mundo pode concorrer aos 2 ranchos, tira essas dúvidas aí do pessoal. Vamos lá, Lívia. O sorteio será realizado no dia 9 às 15 horas, tá? Na sede do sindicato, na Rua Lagoas 123, no centro. Aproveitando a oportunidade que quero te convidar, você associado ou seu dependente que queira acompanhar presencialmente o nosso sorteio, porque será ao vivo também pelo Facebook, mas sua presença lá é importante para nós, tá? Então, você pode estar indo lá e participando do sorteio. Pode colocar os 2 nomes nos 2 ranchos? Pode sim, mas lembrando, se você for sorteado em Natal, será excluído do Ano Novo, tá? E se você for ganhando Ano Novo, já foi sorteado no Natal, também será excluído o Ano Novo. Basicamente isso é isso. E aí, você tem até o dia 8 de dezembro para ligar e deixar o seu nome, tá? Mostrar o seu interesse em participar do sorteio, ok? Porque aí depois elas têm que fazer, a lista lá, deixar tudo certinho, os nomes de quem vai participar, isso aí? Exatamente. E aí no dia seguinte, no dia 10, tem o show de prêmios a partir das 9 horas. Que é a maior premiação que o sindicato realiza aí entre os seus associados. E você não pode perder essa oportunidade de faturar aí um dos prêmios que será sorteado. Então, se você não é sócio, quanto antes você faz a sua associação, não deixa para a última hora, tá? Isso porque os brindes vão ser sorteados apenas para os associados que têm cadastro junto ao sindicato. É isso mesmo, Marcelo. E qual que é a data limite para a pessoa fazer a filiação dela? Exatamente, Lívia. Nós precisamos aqui avisar os não sócios ainda, você possa se organizar e enviar. Caso você não consiga fazer quanto antes isso, até no dia 9,
nós vamos estar recebendo para não deixar você fora deste sorteio, tá? Então você precisa enviar sua proposta assinada até às 17 horas do dia 9, que será possível cadastrar a ficha rapidamente, as meninas vão estar preparadas para isso. Caso houver, sempre os brasileiros deixam para a última hora, então nós estamos já prevendo que as meninas possam estar à disposição para fazer esse cadastro já no dia 10, cedinho, que a gente vai estar fazendo o sorteio às 9 horas. Bom, e aí, Marcelo, conta um pouco pra gente, né, o que vai ter de brinde nessa manhã festiva. Com certeza, os associados aí estão curiosos para saber quais são os brindes que serão sorteados. Lívia, como a gente até falamos já no programa anterior sobre os brindes, eu gostaria só de ressaltar que os brindes que iremos fazer o sorteio agora no final de ano, começou na nossa gestão, tá? Nessa nova gestão que nós estamos fazendo, eu como presidente, tá? A nossa diretoria acatou essa ideia, abraçou essa ideia e virou já uma rotina aí, uma tradição, né? Que todo ano a gente fazemos essa distribuição, esse sorteio. Poderia ser para todo mundo ganhar, mas nós já fazemos isso com as bolsas. Nós já fazemos, não é sorteio para as bolsas, todos os associados recebem a bolsa. Inclusive, este ano nós, Lívia, fizemos a entrega também das bolsas para os dependentes, também que está na escola, tudo, nós entregamos. E, inclusive, nós também fizemos doação para 3 entidades aí que cuidam de criança, que precisavam de bolsa, nós também fizemos a doação. Então, o nosso compromisso tanto é com o trabalhador, a trabalhadora associado, e também com a sociedade, essas entidades que ajudam também as crianças aí no dia a dia. E nós estamos aqui também para compartilhar isso e ajudar essas entidades também. E os prêmios, Marcelo? Não, os prêmios, como já falamos, já temos vários itens. Tem alguma novidade? Não tem, né? Novidade, permanece as mesmas coisas, tá? Então, devido à correria e devido ao preço também. As coisas, as pessoas falam, vamos esperar o Black Friday. Não existe Black Friday na verdade, de fato, tá? Então, a gente já antecipou as compras e agora estamos se organizando para fazer as divisões por empresa, que nosso sorteio é feito por empresa. Bom, e aí eu vou te contar os caminhos para você fazer a sua atualização de cadastro, caso você tenha mudado de empresa, se você mudou de telefone, de endereço, você precisa atualizar os seus dados junto ao sindicato. É muito simples. Você pode ir até o sindicato, aproveita, toma um café lá, conversa com o pessoal. Rua Lagoas 123, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, tá? Não fecha para o almoço, você pode aproveitar esse horário. E aí você pode fazer também por telefone, 17 3531 0400 ou 17 99636 2047. Se você quer se associar, você pode entrar no site www.sinalcatanuva.org.br. Lá tem como você baixar a ficha de filiação. Você preenche, entrega no sindicato ou entre em contato, algum diretor vai até você para recolher essa ficha, levar para o sindicato e aí faz o cadastro tudo certinho, tá? Então tem esses 3 caminhos, né? Você pode ir pessoalmente, pode ligar ou pode baixar a ficha através do site. E aí, aproveitando que a gente está aí no ritmo de final de ano, né? Todos os trabalhadores, eles têm direito às suas férias. E com os funcionários do sindicato não é diferente. Eles também precisam tirar esse descanso, ter esse descanso. Marcelo, quando serão as férias do sindicato, né, dos funcionários? A gente chama de férias coletivas, né? O sindicato fecha nesse período. Quando serão as férias lá no sindicato? Como você já adiantou aqui, já dizendo sobre a necessidade das férias, que o funcionário do sindicato também é trabalhador, é trabalhadora e tem a necessidade garantida por lei de férias coletivas. Então, nosso recesso será no dia 22 de dezembro de 2025 e voltaremos dia 21 de janeiro de 2026 às 8 horas da manhã. Então, só para deixar um recadinho aí para você, fique atento, porque o sindicato fecha nesse período. E tem algum aviso importante para passar para os trabalhadores? Aqui fica o recado para os trabalhadores e trabalhadoras associados do sindicato.
você que tem sua carteirinha, dá uma olhadinha aí sobre o vencimento dela, tá? Porque se a sua carteirinha vencer antes do dia 21 de janeiro de 2026, você precisa, ou estiver vencida, você precisa atualizar antes do dia 19 de dezembro, tá? Por quê? Porque se você for no Clube do Rural, você não vai conseguir usar o benefício lá das piscinas, porque a sua carteirinha está vencida. Então, é importante ressaltar isso. E além disso, se você pretende ir para Sales ou Borborema no período de após o ano novo, no período de 6 de janeiro de 2025 a dia 16 de 2026, você precisa buscar autorização antes, no período até o dia 19, porque o sindicato vai estar fechado. Então, após o ano novo, eu quero ir, já agenda lá e já pede autorização na recepção para você poder estar indo nos ranchos de Sales ou Borborema. Então, já adianta toda essa parte de área de lazer, carteirinha, para usar o Clube do Rural, para não chegar depois do dia 19, né, a partir do dia 22 de dezembro, ficar aquela loucura, aí o sindicato vai estar fechado. Aí não adianta ligar, gritar, brigar, porque a gente já está avisando antes que vai ter esse período de fechamento do sindicato para as férias dos trabalhadores, dos funcionários, tá certo? Então, e antes da gente encerrar o primeiro bloco, a gente vai começar a falar das negociações. Marcelo, eu queria saber se existem pendências do primeiro e segundo semestre com relação às negociações. Lívia, tem sim no primeiro semestre, tem o setor de frios, tá? Setor de frio que é no primeiro semestre. Estamos ainda com essa pendência de convenção coletiva de trabalho, mas vale lembrar que todos os trabalhadores da nossa base, todos os acordos foram fechados, tá? Está dependente somente da convenção coletiva de trabalho, com exceção da empresa Salamanca, que até o momento não sentou com o sindicato, não negociou, esse que está em aberto. Já o setor de usinas de açúcar também está pendente tão somente a convenção coletiva de trabalho, porque o sindicato representa 6 usinas aqui na base, todas já fizeram o acordo coletivo de trabalho, tá assinado e registrado no mediador, e o trabalhador e a trabalhadora não teve nenhum prejuízo, tanto no setor de frios quanto na usina de açúcar. Mas nós precisamos fazer nossa convenção coletiva. Até então que nós iremos, no dia 19, na quarta-feira, no Tribunal do Trabalho em Campinas, às 10 horas, falar sobre a convenção coletiva de usinas de açúcar. E a gente espera que o pessoal vá, né? Porque e do segundo semestre, tem alguma coisa? Então, do segundo semestre temos sim, nós temos em aberto aqui o setor de púrimo, azeite, óleo, trigo e água mineral. Só que púrimo, azeite e óleo e trigo, nós acreditamos que ainda esse ano nós fecharemos essas 3 convenções coletivas de trabalho. Eu não posso falar a mesma coisa no setor de água, que sequer marcou a primeira rodada de negociação, tá? Então, mas aqui eu quero ressaltar também que quanto à água mineral e quanto a alguns outros setores de púrimo, no caso, nós já avançamos o nosso acordo coletivo de trabalho. Com exceção aqui, nós vamos falar sobre as sorveterias e também falar da Enova Foods e também Frigelo, que vão aguardar a convenção coletiva de trabalho. O azeite e óleo nós já fechamos todos na base e trigo nós não temos aqui, por enquanto, na nossa base. E a água mineral local também já foram fechados acordos? Acho que ficou para trás Ibirá, né? Com exceção da água Ibirá e a água Palmares, que já tem alguns anos que não faz acordo coletivo de trabalho. Então, essas são as pendências, né, que ainda faltam ser resolvidas, mas já está tudo muito bem encaminhado em alguns setores, com exceção da água mineral, né, Marcelo? Exatamente. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre campanha salarial. É rapidinho.
O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e a gente continua falando sobre campanha salarial. Porque quando a gente fala sobre negociação, é sempre importante ressaltar como esse trabalho de negociar é difícil, né? Porque os patrões, eles estão cada vez mais querendo tirar os benefícios dos trabalhadores. Esse é o caso, por exemplo, da Nestlé. A negociação está correndo. E a proposta da empresa nas duas primeiras rodadas de negociação é assim, é de chorar. Ela é classificada como um pacote de maldades e vejam só o porquê. Eles querem unificar o piso salarial, reajustado a partir do piso do auxiliar de fabricação, que hoje está em R$ 2.315. O reajuste salarial seria a proporcionalidade do reajuste para os admitidos entre o dia 1º de novembro de 2024 a 31 de outubro de 2025, exceto para o piso, com um percentual dependendo da aprovação da proposta. Auxílio medicamento, mantido até o dia 31/12, e para os admitidos a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, será subsidiado apenas 30%. Auxílio material escolar, exclusão dos benefícios para os admitidos a partir de janeiro. Auxílio alimentação no valor de R$ 685 no período 25-26 em 13 parcelas, além de desconto por faltas injustificadas. Para os admitidos, o valor será de 50% do benefício por 90 dias. Plano médico. A partir do dia 1º de janeiro, uma coparticipação de 40% para o uso do pronto-socorro, 30% para consultas médicas e telemedicina, internação e cirurgias, subsidiada em 100% pela empresa. E o auxílio vacina, excluir o benefício para os admitidos a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Então, Marcelo, por que a gente trouxe esse assunto? Porque eu gostaria que você comentasse essa situação para que os trabalhadores entendessem como negociar está sendo difícil e como tende a se tornar ainda pior, ainda mais difícil nos próximos anos, nas próximas negociações. Lívia, vamos até pontuar o que está sendo feito aqui, que está sendo discutido na Nestlé, eu acho que todo mundo conhece, sabe quem é a Nestlé, é uma grande multinacional, podemos dizer assim, que você vai no supermercado, você tem vários produtos da Nestlé lá. De iogurte, de chocolate, caixa de bombom, diversas situações que tem a Nestlé, tá? Chocolate em pó, tem um monte de coisa. Biscoito. Então não vem um caso falar aqui dos produtos, mas sim que nós não estamos falando de uma empresa pequena ou empresa que está indo à falência porque é pequenininha, não tem como arcar com alguns benefícios, como já foi citado aqui. Então, para vocês todos entenderem que a dificuldade que nós temos para negociar, tá? E aqui, pasmem aos trabalhadores e trabalhadoras, porque isso é conquista do sindicato, das federações que estão sendo feito isso ao longo dos anos. E todos os anos querem retirar os benefícios. E tem muito trabalhador e trabalhadora que diz, vamos trazer exemplo da nossa base, é direito adquirido. Onde está escrito isso? Uma vez que sempre nós trazemos aqui
Uma vez o acordo ou convenção coletiva de trabalho vencida, aquilo que está escrito vence. É igualmente você está um contrato de aluguel. Você venceu aquele contrato de aluguel, cabe o morador dizer assim, eu quero renovar e eu quero sair, ou ambas partes. Tem que ter uma nova negociação. Venceu o aluguel, fala assim, não quero ficar na sua casa mais, estou indo embora. É a mesma coisa também ao dono, dizer assim, não quero que você mais fique na minha casa, venceu o acordo do aluguel, vai embora. O nosso acordo coletivo de trabalho é a mesma coisa. Até antes de 2017, não, era tudo garantido. Mas quando veio a reforma trabalhista, onde diz que não tem ultratividade, tudo que você faz dentro da convenção ou acordo coletivo, quando vence, se perde tudo. Tem que negociar novamente. E as pessoas às vezes não acreditam. O fato real está aqui. Os trabalhadores da Nestlé, que o diga, que pressão estão vivendo lá. Então você tem ticket de alimentação, que hoje está o valor de 685 para o período 2025-2026, e vai ser, os admitidos será feito a metade, por 90 dias. Olha o absurdo do absurdo. Olha este ponto, que você precisa ter atenção quando a gente falamos no nosso programa aqui, quando a gente fazemos a Assembleia de Trabalhador, cuidado, porque nós sabemos que hoje a lei exige que nenhum trabalhador, isso é lei nacional, tá? Que nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora receba um piso ou um salário mínimo de R$ 1.518. Esse é o fato. Tudo que você tem além disso, alguém pode fazer questionamento, mas é isso mesmo. Se você tem um piso hoje, a não ser que seja dos professores que tem uma lei específica para isso, ou da enfermagem que tem uma lei específica para isso, então não tem lei específica para isso. Mas não tem dizendo que um piso de operador ou um piso de ajudante de uma fábrica é o valor. Não existe isso. Existe sim um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho que é lei. É uma lei que é localmente onde, aqui vamos falar da Nestlé, eu estou falando, nenhum trabalhador na Nestlé pode ganhar menos do que 2.315, que seja um ajudante geral, que seja uma faxineira, que seja qualquer. Se não tivesse essa previsão legal no acordo convenção, poderia pagar R$ 1.518, o que a lei prevê, a lei nacional. A não ser que seja enquadrado no salário também mínimo estadual, está R$ 1.804. Vocês entendem a diferença e a nossa dificuldade? Então, você está falando do plano de saúde, está falando de medicamento. A gente tinha, vamos falar da usina São Domingos, pagava 50% do nosso remédio. E quando era acidente de trabalho, tudo era 100%. Hoje a gente não tem nada mais. Foi retirado. Você entendeu? Então são conquistas, ao longo do tempo, está se perdendo. E o trabalhador não valoriza o trabalho do sindicato. Mas infelizmente, Lívia, alguns trabalhadores não reconhecem a luta do sindicato e das federações. A prova está aí. Se não for o sindicato e a federação brigar para garantir os benefícios, nós não vamos conseguir, tá? Porque na lei não está amparado essas coisas. Então, por isso que nós precisamos de você, trabalhador, e você, trabalhadora. Porque o importante é que o apoio do trabalhador e da trabalhadora quanto a isso, tá? Porque quem aprova os acordos coletivos de trabalho e convenção coletiva de trabalho são você, trabalhador e trabalhadora, nas assembleias, convocados pelo sindicato. Se os trabalhadores agora da Nestlé, Lívia, não se endurecer e dizer não aprovar o acordo, não aprovar a convenção, para manter os seus direitos, isso depende do trabalhador, não foge da alçada do sindicato. O sindicato até briga, mas quem vai, toda proposta do patronal é preciso levar para o crivo da Assembleia. E a Assembleia tem que dizer que não ou que sim. É isso que é importante que nós precisamos aqui trazer. E quando a gente está falando sobre isso, tem vários benefícios que a lei não garante, como ticket de alimentação, vale-refeição, refeitório dentro da empresa, prêmio antiguidade, abono sindical, pagamento de vale-transporte sem desconto ao trabalhador, PLR, cláusula de violência doméstica, plano de saúde, entre outros benefícios. Não tem na lei, a lei não prevê isso. É o sindicato que faz essa conquista. E lembrando que todo ano precisa ser renovado, né? E aí é que... Exatamente, porque a lei não prevê acordo coletivo financeiramente acima de um ano. Isso é lei.
Outros benefícios podem ser feitos para 2 anos, mas constante. Financeiramente não pode ser feito para 2 anos, somente 1 ano. Então, gente, vamos valorizar o trabalho aí, porque o que a gente tem percebido é exatamente isso, que querem retirar todos os benefícios, é pagar o salário e só. Exatamente. Né? E aí tem mudança, gente, no Vale Alimentação. E o Ministério da Fazenda estima que as mudanças nas regras para as empresas que ofertam Vale Refeição e Alimentação têm o potencial de gerar uma economia de quase 8 bilhões de reais por ano, o que representa um ganho médio de aproximadamente R$ 225 reais por trabalhador no período. Os cálculos consideram as medidas que constam em decreto publicado na última semana e que atualiza as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, como a limitação das taxas cobradas dos comerciantes e a redução do prazo de repasse dos valores aos lojistas. Segundo a Fazenda, esse valor decorre principalmente da redução das margens de lucro elevadas praticadas pelas empresas emissoras de Vale Alimentação e Vale Refeição, que passarão a ser repassadas aos estabelecimentos como bares, restaurantes e supermercados. Então, o que muda? As taxas cobradas dos restaurantes, supermercados e afins pelas empresas de benefício emissoras do cartão terão um teto de 3,6%. Atualmente, essa taxa média anual é de 5,19% no Vale Refeição. A chamada tarifa de intercâmbio cobrada pelas bandeiras às maquininhas terá teto de 2%, sendo vedada qualquer cobrança adicional. As empresas terão 90 dias para se adequar às novas regras. Deverá ser garantido que todos os cartões sejam aceitos em qualquer estabelecimento credenciado, independentemente da bandeira, e o prazo é de 360 dias. As operadoras de Vale que atendem mais de 500 trabalhadores terão de funcionar em arranjo aberto, ou seja, em que a bandeira não controla todas as etapas, como a emissão do cartão e o credenciamento nos estabelecimentos podem ser feitos. Nesse caso, o prazo é de 180 dias para adaptação. As principais empresas do mercado de vouchers de alimentação estão hoje estruturadas em arranjo fechado. Elas controlam todo o processo, desde o contrato com os empregadores, que ofertam os vales aos funcionários, até o processamento e a liquidação das operações, passando pelo credenciamento dos estabelecimentos sem a utilização de bandeiras. Novas entrantes operam no arranjo aberto, com a utilização de bandeiras responsáveis pelo credenciamento dos lojistas. Com o decreto, o arranjo aberto ele passa a ser regra para grandes operadores. A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador argumenta que a imposição do arranjo aberto poderá possibilitar o desvio do benefício da sua função principal da alimentação do trabalhador. A Fazenda, por sua vez, argumenta que a abertura dos arranjos não fragiliza os serviços de pagamento de alimentação do PAT, considerando que as empresas de arranjos abertos estão sujeitas às mesmas regras que os arranjos fechados, que são credenciadas e fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Marcelo. Lívia, esse assunto saiu, a gente vê aí nos jornais, alguns dizendo que a sobretaxa, o tabelamento aí que aconteceu das taxas, é uma interferência do governo para a iniciativa privada. Eles reclamam muito sobre isso, que pode inibir as empresas, a competitividade, estimula a concorrência. Isso eu não concordo, porque são absurdos que acontecem, que nós sabemos disso. Inclusive as pessoas, quando você vai trocar, às vezes a pessoa vai num tal certo local para trocar o seu vale, a refeição, tanto alimentação, por dinheiro, que acontece isso, a pessoa cobra uma taxa lá para fazer essa troca, você entendeu? Que eu acho um absurdo no meu entendimento, tá? Então, essas empresas vêm argumentar isso, mas não é, porque a possibilidade de portabilidade do benefício, que daria ao trabalhador o poder de escolher a empresa do vale que deseja usar.
Também essa situação está prevista em lei de 2022, mas ficou fora aqui do decreto assinado pelo presidente Lula. Hoje as empresas de VA, que vale alimentação, e VR, que vale refeição, são contratadas diretamente pelo empregador. E aí eu chamo a atenção, nós, sindicatos, federações, nós negociamos ticket alimentação, ticket refeição. Quem são donos, em tese, dessa negociação são o quê? Os sindicatos e as federações. E aí nós conseguimos esse benefício, damos aos trabalhadores, a empresa ela administra todo esse processo, escolher a bandeira que no meu entendimento, no meu ver, poderia ser feito pelo sindicato, que o sindicato sabe o melhor para o trabalhador e para a trabalhadora, tá? Então isso a gente precisa começar a pensar, porque até então, quando você vai na empresa ser contratada, a resposta que o RH dá, a empresa dá de alimentação, plano de saúde. Eu gostaria de saber se dá mesmo, porque se não tiver no acordo, não dá. Você entendeu? Então, uma situação que a gente precisa aqui mostrar aos trabalhadores e trabalhadoras que a empresa, cabe ela cumprir o acordo, convenção coletiva de trabalho, mas que negociado foi o que? O sindicato. Então, o sindicato está oferecendo ou dando aos trabalhadores, que foi negociado. A empresa cabe sim cumprir, porque o sindicato é fiscalizador do acordo e convenção coletiva de trabalho. Então, a gente tem que começar a ver esse papel de forma diferente, porque é o sindicato que faz toda a tratativa. Então o sindicato tem que estar nesse processo também de decisão, qual o plano, qual a bandeira ou qual é a empresa que vai gerenciar aí o plano, quer dizer, o ticket de alimentação ou o vale refeição. Para ver se o trabalhador não vai ter nenhum prejuízo. Exatamente. Né? Bom, agora a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre inflação, sobre tarifaço. Fica aí, a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do acordo coletivo de trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora vamos debater economia. A menor inflação para o mês de outubro em 27 anos surpreendeu os analistas do mercado financeiro e pode alterar os rumos das projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do país. Se as expectativas mais recentes forem confirmadas, a inflação alcançará o limite do teto da meta neste mês de novembro. A inflação, ela caiu, desacelerou 0,09% em outubro. A taxa é a menor para o mês desde 1998. Segundo o IBGE, a variação surpreendeu o mercado financeiro, que projetava um avanço de 0,15% do índice oficial de preços no mês. A desaceleração fez a inflação entre novembro de 2024 e outubro deste ano recuar para 4,68%, menor variação para um período anual desde janeiro. O acumulado em 12 meses aproxima o índice do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para a meta de 3%. A mediana das expectativas mais recentes, apresentadas pelo relatório Focus, que consulta semanalmente e diariamente as perspectivas de analistas, indica que a inflação deste mês de novembro será de 0,22%. Caso a taxa seja confirmada, o IPCA recuará para 4,5% no acumulado em 12 meses.
exatamente o limite superior da meta. Para dezembro, a variação prevista é de 0,5%. Mas aí, chegando no final do ano, né, Marcelo? Será que essas expectativas vão se confirmar? Lívia, novembro ainda se dá porque os trabalhadores e as trabalhadoras vão receber o 13º no dia 30 de novembro, tá? Então, praticamente já está fechando o período ali da inflação de novembro. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem dinheiro no mercado, a tendência é o quê? As coisas tudo ficar mais caro. E final de ano você sabe que tudo fica mais caro. Exatamente. Tá? Principalmente no mercado. Exatamente. Porque tem os seus bacalhaus, tem gente que tem hábito de fazer, as frutas natalinas começam a avançar o valor, porque as pessoas colocam na mesa e tal. E isso vai refletir na inflação de dezembro, que vai sair em janeiro. Então, a expectativa, quando traz isso, realmente nós estamos indo numa direção aí muito boa, porque nós precisamos disso, tá? É dica de passagem que no mercado a gente não vê a deflação, não vê a diminuição desse preço, mas para a economia do Brasil em si, porque tem juros que nós pagamos, tudo depende dessa inflação aí. Então é importante, a taxa de juros também, é importante a gente estar torcendo que isso venha cada vez diminuir e torcendo também que venha diminuir também no mercado, é onde nós, consumidores, trabalhadores, vamos comprar. Mas aqui eu chamo a atenção porque, infelizmente, nós vivemos num país democrático, sim, mas infelizmente tem pessoas que torcem quanto pior, melhor. Por quê? Eles não estão pensando no Brasil. Aí eu falo partido de A a Z, não está preocupado com a população brasileira, estão preocupados para tirar aproveito da situação para vender alguma imagem no próximo ano, que nós temos eleições para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senadores. Então estão tentando prejudicar, tipo assim, se é governo A, B ou C, não importa que nível que seja, para o quê? Para tentar se eleger ao próximo pleito eleitoral em 2026. Mas quem paga todas as consequências disso somos nós, trabalhadoras. Porque fica esse joguinho lá e o resultado final somos nós que somos prejudicados. Então chama a atenção aqui, mais uma vez, para esses políticos não fazer quanto pior, melhor, que quem paga o pato somos nós e somos eleitores que ainda pode votar em você. Então tenha consciência sobre isso. E além da deflação, né, da queda aí em outubro, outra boa notícia é que o governo Donald Trump anunciou a suspensão de parte das tarifas recíprocas de 10% aplicadas a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos sobre uma série de produtos agrícolas. Entre eles estão itens produzidos pelo Brasil, como café, cortes de carne bovina, açaí, castanha do Pará, tapioca, mandioca e frutas como banana, laranja, coco, entre outros. A decisão de suspender parte das tarifas de 10%, que foram anunciadas em abril, foi publicada em uma ordem executiva na última sexta-feira, assinada pelo presidente. Segundo afirmou ao portal G1, o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luiz Rua, as novas isenções não mudam a tarifa adicional de 40% imposta por Trump sobre vários produtos brasileiros em julho. Há uma negociação específica em curso sobre isso, né, sobre esse tarifaço. Na ordem executiva, o presidente dos Estados Unidos afirma que decidiu mudar o escopo de produtos sobre os quais essas taxas são cobradas após receber informações e recomendações de autoridades que monitoram a aplicação destas medidas, além de considerar o andamento das negociações com outros países, a demanda interna por certos produtos e a capacidade de produção americana destes itens. No documento, diz que a mudança será aplicada a uma série de produtos listados e que ela entrará em vigor em relação às mercadorias que entrarem para consumo ou forem retiradas do armazém para consumo a partir da 00:01, horário local, do dia 13 de novembro de 2025. Na terça, dia 11,
Trump já havia mencionado em entrevista à Fox News uma possível redução em tarifas sobre o café, sem citar quais países seriam beneficiados. Seu governo vem enfrentando crescente pressão devido ao aumento da inflação no país. O assessor especial da presidência do Brasil, Celso Amorim, disse ao G1 ver positivamente o anúncio. Ele disse que é uma boa notícia para os produtores e para os consumidores norte-americanos e que espera que seja seguida de outras que beneficiem nossos produtos manufaturados, como calçados e máquinas. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que se reuniu com sua equipe para avaliar a decisão americana e comemorou que o diálogo voltou. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes também celebrou o anúncio. Diz que a medida reforça a confiança no diálogo técnico entre os dois países e reconhece a importância da carne do Brasil, marcada pela qualidade, pela regularidade e pela contribuição para a segurança alimentar mundial. A redução da tarifa devolve previsibilidade ao setor e cria condições mais adequadas para o bom funcionamento do comércio. O anúncio da sexta-feira não faz diretamente parte das negociações que estão sendo travadas entre o Brasil e os Estados Unidos sobre as tarifas aplicadas especificamente sobre os produtos brasileiros e anunciadas em julho. Elas foram adotadas em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado ideológico de Trump, e incluem uma tarifa extra de 40% sobre boa parte dos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, somado às taxas recíprocas de 10% anunciadas em abril, levando, portanto, as taxas sobre alguns produtos brasileiros a 50%. Até o momento, Lula não se manifestou publicamente sobre a decisão do governo americano de retirar as tarifas de 10% sobre alguns produtos agropecuários. Desde o breve encontro entre Lula e Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, os dois países se reaproximaram e reabriram aí as conversas sobre as tarifas. Os dois presidentes se reuniram pessoalmente na Malásia no fim de outubro para tratarem o tema. Nesta semana, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário americano, Marco Rubio, reuniram-se em duas ocasiões para discutir o tema, primeiro no Canadá e depois em Washington. Após os encontros, Vieira disse acreditar ser possível chegar a um acordo ainda neste mês, o que levaria a negociações mais amplas nos próximos encontros. Um acordo, segundo ele, que estabelecesse um mapa do caminho para uma negociação que poderia durar 2 ou 3 meses para então se concluir definitivamente todas as questões entre os dois países. Segundo o ministro, durante uma reunião virtual, no dia 4 de novembro, foi apresentada uma proposta aos americanos que seria uma resposta à primeira proposta que eles apresentaram no dia 16 de outubro. Foi uma referência ao primeiro encontro com o Rubio na Casa Branca para dar início ao processo de negociação. Vieira ressaltou que a resposta americana pode vir nos próximos dias. Marcelo fez uma bíblia ali para fazer o comentário. Exatamente, Lívia. É surpreendente até essa notícia. É o que acontece, que às vezes tem pessoas que têm, aqui inclusive no Brasil, algumas pessoas que têm muita afinidade com o presidente dos Estados Unidos ou os Estados Unidos em si. Aí, às vezes a gente até discute isso dentro da minha casa, com a minha família, com meu sobrinho e tal. Nós começamos a fazer um comentário. As pessoas só vê as coisas, dizem, morar nos Estados Unidos é uma maravilha, é bom, é isso e aquilo. Mas eu falo assim, você conhece a realidade dos Estados Unidos? Os Estados Unidos paga bem? Tem um salário bom? Tem. Mas tem SUS lá? Tem as bolsas que aqui tem? Tem os benefícios que o governo federal tem? Tem SAMU, tem essas coisas que te faz faculdade gratuita aqui, tem essas coisas? Não tem. Por isso que o imposto lá é barato. Porque, lógico, já pensou, você não dá nada para a população e ainda cobra um imposto absurdo? Então, cuidado com não fazer qualquer tipo de comparação. Qual o direito que tem lá do trabalhador nos Estados Unidos?
Você já analisou isso? Então, só estou pegando esse contexto porque tem as pessoas que são fanáticos aos americanos. Com essa realidade de lá, para depois você não tomar nenhuma decisão contraditória. Mas vamos lá. O presidente dos Estados Unidos não está fazendo isso porque ele é bonzinho não, tá? Ele está fazendo porque a pressão da população americana sobre o seu governo está muito grande. E, além disso, a população deu um recado bem claro nas urnas para a Prefeitura de Nova York, que elegeu seu adversário político, porque se o presidente tivesse com toda a sua moral, nós estamos falando de uma grande cidade, Nova York, tivesse todo esse poder e eleger quem ele fosse apoiar, mas foi ao contrário, seu adversário ganhou. E diga de passagem que não é nem americano, tá? Então, deixa bem claro a situação, porque algumas coisas estão acontecendo em mudança de cenário. É porque a pressão americana está muito grande, porque os juros lá estão aumentando, as coisas estão ficando caras, inclusive brasileira, que os produtos brasileiros, que não está tendo aquele cafezinho, que nós sabemos que o Brasil, se não me falha a memória, é o quarto maior exportador para os Estados Unidos. Então, sabe da importância que tem os produtos brasileiros. Mas, infelizmente, o presidente tomou uma ação aí de taxar o nosso país em várias situações aí de 40%. Então, o recado foi dado nas urnas no dia 4, no último 4 de novembro aí, que passou aí a pressão maior ao seu governo. Por isso que ele está recuando sobre isso, tá? Esse é um ponto. E não poderia ser tão mais claro sobre a pressão dos norte-americanos que foram a urnas em recorde para repudiar a presidência do presidente dos Estados Unidos. Então isso foi um ponto principal de sentar, apesar que não foi feito somente para o Brasil, foi global isso que aconteceu. Só que nós precisamos isso ainda, especialmente para o Brasil, sentar e rever, como já foi dito aqui, esses encontros que aconteceram e está acontecendo. Podemos ter aí, para o futuro, uma decisão aí muito importante para todos os nossos brasileiros e brasileiras que dependem de emprego, os empresários que precisam vender e gerar emprego e renda para o nosso país. Mas vamos lá. Então podemos concluir que o presidente dos Estados Unidos precisou se recuar, porque ele já tem problemas internos que está interferindo o seu governo, tá? Já tem problemas internos. Além disso, o presidente, o Trump, ele quer ser dono não dos Estados Unidos, do mundo. Ele coloca o seu pitáculo em todos os lugares. Ele quer ser, como famoso dizer, manda-chuva ali. Ele quer mandar em tudo. E não é bem assim. Os Estados Unidos é um país que tem potência, sim, nós reconhecemos e sabemos disso. É um país economicamente, financeiramente bom, nós reconhecemos isso. Mas não se dá o direito ao presidente dos Estados Unidos tentar a soberania de outro país, como tentou aqui no Brasil, interferir na justiça brasileira, como está acontecendo. Presta atenção que está nos assistindo. Não estou defendendo Maduro, tá? Não sou contra tudo que Maduro tem feito, anda fazendo na Venezuela. Porém que você pode até tentar ajudar, mas não interferir. Você pode argumentar, dar exemplo, mas não interferir diretamente o que está acontecendo na Venezuela, que mandando navios, aviões, derrubando barco lá no Rio sem saber se é terrorista, se não é, se é que vende droga, que não é. Então, essas interferências que eu acho errado, que eu entendo que é errado, tá? Ele pode sentar, vamos pegar os países da América do Sul, tá tendo tráfico de droga, vamos tentar ver isso, corrigir isso. Vamos marcar uma reunião. Não é com ameaça que resolve as coisas, mas sim com diálogo. É um do ponto que eu considero que os Estados Unidos têm essa mania de interferir na soberania dos outros países. Diga de passagem que nós vivenciamos isso na pele recentemente, que os ministros do Supremo Tribunal Federal foram lá com a Lei Magnitsky, teve seus vistos cassados e tudo, e aí fala, se vale para um, vale para todos, porque aqueles que concordam, que no meu ver, não vou citar o ministro aqui, que se na hora do julgamento não julgou perante a lei, mas sim com medo, sem ter um filho, uma filha que mora lá.
Então não serve para ser um ministro do nosso país. Tem que pedir para sair porque não dá, tá? Esse é o recado que a gente tem que deixar bem pronto aqui. Então, nós temos que defender a nossa pátria, a nossa bandeira, os nossos princípios, a nossa Constituição Federal, que foi aprovada há anos e por muita luta. Esse é um ponto muito importante. Ao comentar aqui as tarifas, o vice-presidente, que é um dos negociadores, Geraldo Alckmin, nessa situação, disse que as conversas de Lula, do presidente, com Trump, e também com o chefe brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Comércio norte-americano, Marco Rubio, foram importantes para as negociações entre os dois países que está acontecendo. Tá? Nós não precisamos se humilhar para os Estados Unidos, que nós temos soberania e nós temos caráter, nós temos de dialogar, conversar. É isso que nós temos. Nós somos democráticos quanto a isso. E o Parlamento dos Estados Unidos, também, Lívia, eu chamo aqui a atenção às pessoas que às vezes não acompanham o jornal, que a gente traz aqui notícias, não é de partido, mas sim da verdade. Isso tudo que vem acontecendo também é porque o presidente dos Estados Unidos, o Trump, teve uma derrota no Senado. Fizeram uma votação lá no Senado questionando as tarifas aqui no Brasil de 40%. E ali, por maioria, inclusive com apoio dos democratas e republicanos, dizendo que realmente as tarifas impostas no Brasil é abusiva. Isso foi feito no Senado. O que isso tem efeito? Poderia ter um efeito imediato se passasse pela Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, que isso não vai ocorrer, porque o governo tem a maioria lá e não vai isso passar na Câmara, tá? Mas isso mostra o desgaste do governo, que o Senado está vendo a omissão do governo a querer prejudicar o Brasil. Então isso deixou um fato bem claro sobre isso. Então isso provoca o presidente dos Estados Unidos a recuar. Foi a eleição de Nova York, está sendo agora não, já tem uns dias aí que foi aprovado no Senado sobre essa situação. Então, o governo do Trump, ele não é bobo, ele está vendo as pressões da rua, a inflação, está vendo aí que perdeu uma área política dele de Nova York, já não está mais aceitando ele. Então ele falou, peraí, se eu não vou recuar, daqui um dia eu não vou ter nem poder de governar. Porque hoje o governo está sendo apoiado pelo republicano. O que acontece? Chega uma hora, quem vota é os eleitores, não vai votar nos deputados e senadores, como aqui no Brasil. Então por isso que ele está recuando, por causa disso. Não é porque ele é bonzinho não, ele está sentindo a pressão. Bom, quem sabe até o final do ano, para a gente começar 2026 com boas notícias aí nessa área desse tarifaço e que tudo volte ao normal com as indústrias, né, do nosso país. É isso que nós esperamos, a esperança, deixa bem claro, a esperança ela nunca morre. Ela dá-nos força e gás para a gente sempre lutar e chegar nos nossos objetivos. Ele sentiu a pressão lá, como aqui os nossos deputados e senadores sentiram a pressão das ruas também, né? Bom, assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Depois que o programa for ao ar, vai estar disponível lá no YouTube do Sindicato. Compartilha com seus amigos, compartilha informação, é sempre importante. Muito obrigada, ótima semana e até segunda-feira que vem. Queremos agradecer você, ouvintes, que a gente trazendo aqui vários assuntos importantes para nossas vidas. Então, vamos seguir com mais uma semana. O Natal já está se aproximando, já estamos iniciando a segunda quinzena de novembro. Então, queremos agradecer a Deus essa oportunidade, que nós temos uma semana de luta, mas também de sucesso, de vitória. Que Deus abençoe e até a próxima.